Oi, gente, prazer. Eu me chamo Joyce Jesus. Para quem não me conhece, esse é o meu nome. Eu sou moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu fui uma das contempladas no edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O edital chamado Cultura Presente nas Redes, que tem o intuito de levar a cultura para sua casa nesse momento de pandemia. Como vocês viram no título desse vídeo, o tema é Medeias do século XXI. Então, se você não conhece a história da Medeia, pode deixar que você vai conhecer aqui nesse vídeo. Se você veio porque você já conhece e também ama a Medeia, eu também amo, e a gente vai conversar um pouco sobre essa história. E se você está aqui porque você me conhece, gosta de mim e está com o intuito de ver esse vídeo, que bom, fique aqui que você vai ter um conteúdo muito legal. Gente, a Medeia, ela é uma princesa, ela é filha do rei da Cólquida e ela é neta do Sol. Então isso para a mitologia grega é algo muito importante. E ela herdou da sua mãe o dom, né, de ser uma feiticeira. Então, além dela ser neta do Sol, dela ser uma princesa, ela é uma feiticeira muito poderosa. E a história de Medeia ficou popularmente conhecida através de Eurípides. Ele escreveu esse mito porque na Grécia eles tinham concursos de comédias e tragédias, e essa tragédia dele ficou muito conhecida, tanto que é de 431 a.C. e hoje a gente está em 2020, para a gente ver como essa história se perdurou até hoje, né? De muito tempo atrás e até hoje é uma história que muita gente conhece, é muito popular e que tem relação com as mulheres desse século. E tudo começa na história da Medeia, antes do livro de Eurípides, né? A Medeia é uma mulher que tem todo esse poder, e tudo começa quando ela conhece Jasão. Jasão, ele foi dado a ele a ordem de buscar o velocino de ouro. O que é esse velocino de ouro? É uma espécie de lã, um carneiro alado, feito de ouro, que dava poder para as pessoas. Poder de cura, tanto para humanos como para semideuses. Muitas pessoas podiam fazer coisas incríveis com esse carneiro. Então o tio dele, Pélias, deu essa ordem a ele de que ele fosse até a Cólquida buscar esse carneiro. Só que era uma missão muito difícil, porque o pai da Medeia, que era o rei da Cólquida, ele estabeleceu provas dificílimas para que ninguém conseguisse pegar esse velocino de ouro, né? Obviamente, até porque se era um velocino muito poderoso, que tinha o poder de curar as pessoas, não ia ser algo tão fácil. Então, o que acontece? Jasão, ele pediu a Hera, que é a deusa do casamento. Jasão, ele pede a Hera para que falasse com Afrodite e que Eros fosse esse cupido desse amor. Então, Medeia se apaixona magicamente por Jasão e ela vai, junto com ele, atrás desse velocino de ouro, que era algo muito importante. E aí eles conseguem passar por essas provas, já que Medeia, como eu falei, era uma feiticeira, uma mulher fortíssima. Eles conseguem ir atrás desse velocino de ouro. E nisso, a Medeia acaba, indo contra uma lei, né, do próprio pai dela. Então ela precisa fugir com Jasão. E nessa fuga, por conta do amor, Medeia ela acaba fazendo muitas coisas ruins. Uma das coisas é que o pai dela colocou muitas pessoas atrás deles para que eles não pudessem fugir assim tão fácil com esse velocino. E a Medeia, para distrair o pai, ela mata o próprio irmão. Ela cortou o corpo do irmão dela em vários pedaços, jogou pelo mar, e isso fez com que o pai dela se distraísse, assim, né? Tanto que com um filho morto, uma filha perdida, ele com certeza iria se distrair e ia meio que deixar a Medeia em paz. O que acontece é que nessa fuga, a Medeia estava como uma estrangeira. Ela tinha deixado o país dela, e uma mulher naquela época, como estrangeira, ela precisava se casar. Então eles foram, né, nessa fuga toda e tiveram que se casar. Jasão prometeu a Medeia que ele iria se casar com ela e que eles não seriam muito felizes para sempre, né, nessa história que a gente conhece, mas que eles iriam se casar e iam ser marido e mulher. E quando eles chegam até Iolco, que é o lugar onde está o tio de Jasão, eles percebem que o tio de Jasão, na verdade, enganou Jasão. Ele falou, olha, vai lá, pega aquele velocino de ouro, que é algo muito difícil, ele achou que Jasão não ia conseguir, só que Jasão conseguiu. E quando eles chegam até Iolco, quem está governando é o tio de Jasão. O tio Pélias, na verdade, enganou Jasão para ficar com o trono. E a Medeia, com todo esse poder dela de feiticeira, ela convence as filhas do Pélias. Ela fala, olha,
tem um rito que é muito bom, que faz com que a pessoa fique bem jovem para sempre. E é só vocês fazerem o seguinte com o pai de vocês: cortem o corpo deles, cozinhem o corpo dele, no caso, cozinhem o corpo e depois ele vai ficar jovem. As filhas convencidas fizeram isso, só que o Pélias, na verdade, não voltou jovem, o Pélias morreu. E aí o irmão dessas meninas, né, o Acasto, o primo assim de Jasão, ele exila os dois. Ele fala que eles não vão mais ficar lá e que Jasão e Medeia eles fogem. E aí eles vão para Corinto, que é onde começa, na verdade, a história de Eurípides. Começa com Jasão e Medeia exilados de Ioco e indo para Corinto. Chegando em Corinto, Jasão ele se apaixona pela filha do rei, Creonte. Ele quer se casar com Glauce e ele fica noivo da Glauce. Só que ele já era casado com Medeia, eles dois tiveram 2 filhos. E então imagina a mente da Medeia, que fez isso tudo. Ela era já estrangeira, ela já tinha feito um monte de coisa em nome do amor e ela não sabia o que fazer. Então a história de Eurípides é baseada nisso. Depois de que tudo aquilo aconteceu, dela ter pegado o Velocino junto com Jasão, matado o próprio irmão, ter matado o Pélias, que começa essa história do Eurípides. E aí a Medeia, em torno dessa história toda, ela se vê desesperada, porque ela é uma mãe com 2 filhos, que cometeu um monte de coisa e ela não sabe o que fazer. E quando ela conversa com Jasão, no decorrer dessa história, Jasão fala que ela que se motivou a fazer isso e que não dá mais para ele. Então ele já sai desse cargo dele de pai e de esposo e ele é motivado a fazer o que ele realmente quer, né? Que é um trono. A motivação de Jasão desde o início de ter o Velocino de Ouro, de casar com a Medeia, de ir para outro país, né? Para outra cidade, para Corinto, é na verdade ter o trono. O sonho de Jasão é ter esse trono. E Medeia, ela fica muito preocupada com isso, fica desesperada, e a única forma que ela vê de atingir Jasão é atingindo a noiva dele, Glauce, e os próprios filhos. Então ela entrega para Glauce uma túnica feita de ouro, e Jasão ele nem percebe que que a motivação na verdade da Medeia é de matar a Glauce. Eu dando um spoiler para vocês. E o que ela faz? Ela dá essa túnica feita de ouro, porque ela ainda é feiticeira, por mais que ela não estivesse ainda mais exercendo aquele cargo de feiticeira, ela ainda era uma mulher feiticeira, neta do sol, com todo o poder que ela tinha. Então ela tinha capacidade de fazer isso. E aí ela convence Jasão, fala: não, é pro seu casamento, eu quero dar um presente para ela, uma túnica de ouro. E ele, nossa, uma túnica de ouro, surpreende, né? E nisso, quando a Glauce coloca aquela túnica de ouro, começa tudo a pegar fogo e, em resumo, a Medeia mata os filhos para atingir Jasão, ela acaba matando o Creonte e a Glauce. E é incrível como essa história ela se perdura até hoje. Como eu falei no início, em 2020 a gente ainda conhece essa história. Eu, na verdade, conheci essa história quando eu entrei na faculdade, eu faço direção teatral na UFRJ, e no primeiro período eu já dei de cara com Medeia. E eu falei, caramba, que história interessante, de uma mulher forte. Eu nunca vi assim, nossa, Medeia é uma mulher que sai matando todo mundo. Não, eu sempre vi, nossa, Medeia é uma mulher forte que vai atrás do que ela quer. E aí no primeiro período eu percebi a minha relação com a Medeia, porque eu entrei em um projeto que era Medeia Material, que é um dos textos inspirados, né, em Medeia de Eurípides, que é escrito por Rainer Miller. E nesse texto é um texto mais contemporâneo, de uma Medeia de outra era, contemporânea. E eu percebi que eu tinha uma relação muito forte com essa mulher. Já no segundo período, que foi no final de 2019, eu entrei também em um outro projeto. E nesse projeto também era inspirado nesse texto de Medeia, que foi Gota d'Água, um musical incrível brasileiro, e eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. E aí eu falei, caramba, eu tenho alguma coisa com essa mulher, não é possível. Vários projetos e eu sempre entrar em projetos que tem a ver com a Medeia. E aí quando veio a oportunidade desse projeto, desse vídeo, eu falei, cara, é a única coisa assim que eu posso falar que tá batendo assim forte no meu coração, que é sobre essa mulher. E eu procurei muito qual é a relação que ela tem com as mulheres de hoje. E eu vou falar aqui sobre duas peças, ou na verdade 3, que são inspiradas em Medeia e que falam sobre a mulher dos dias atuais. A primeira é Mata Teu Pai, da Grace Passou.
A Grace Passou é uma mulher incrível brasileira, diretora, dramaturga, atriz, e ela escreveu essa peça inspirada no texto de Eurípides. E a peça conta da Medeia como uma estrangeira, porque além de tudo que aconteceu, a Medeia é uma estrangeira. E fala sobre uma Medeia que vive em escombros, junto com outras mulheres imigrantes. É uma peça que foi escrita há pouquíssimo tempo, foi escrita em 2016 e o texto foi publicado em 2017, então a gente em 2020, é algo muito recente. E fala sobre as dificuldades de ser uma mulher nessa sociedade. E aí a história conta sobre como é essa relação das mulheres imigrantes, as mulheres estrangeiras vivendo nesse país, né, com tantas dificuldades, como que é difícil de trabalhar, de ter uma moradia, e é uma crítica fortíssima à sociedade mesmo. No Mata Teu Pai, ela fala sobre matarmos ele. Nós temos que matar ele, juntas nós mataremos ele, e o ele que ela fala é o machismo, é o patriarcado, é a sociedade mesmo opressora, e é esse o intuito com essa peça. E é uma peça muito incrível porque fala sobre, além da força feminina, mas fala sobre a gente se unir, a gente começar a contar nossa própria história daqui adiante e fazermos isso juntas, porque as mulheres juntas têm um poder fortíssimo e nós podemos muita coisa. A outra peça que eu falei que eu ia dizer para vocês, que é Gota d'Água, de Chico Buarque, que foi escrita em 1975. O interessante é que eu trouxe duas peças, né, falando sobre duas peças, as duas escritas por brasileiros, duas peças brasileiras, e é muito importante também a gente dar valor à cultura brasileira, que é incrível, temos muitas coisas interessantes, então a gente precisa valorizar a nossa própria cultura. Em Gota d'Água, Chico Buarque fez um musical e ele denominou como uma tragédia brasileira. Também é um texto inspirado na Medeia de Eurípides e ele conta sobre o Rio de Janeiro. É uma história em que Medeia, que foi denominada Joana, ela mora na Vila do Meio-Dia, uma espécie de periferia que ele criou do Rio de Janeiro, e ela é casada com Jazão. Só que nessa história já não é mais a Medeia estrangeira. É uma Medeia que é uma mulher mais velha, se casou com Jazão e deu a ele tudo que ela podia, tipo, ajudou a arrumar um emprego, deu a ele dignidade e poder, né? Porque ela era bem mais velha do que ele. Só que aí Jazão, ele se torna um sambista e ele conhece a filha de Creonte, que é um cara super rico, que é dono da Vila do Meio-Dia, ou seja, é um cara que tem o poder até sobre a casa que eles estão morando. E nisso, Creonte dá a ele o poder de ascender no samba, sendo um cantor de sucesso. E aí o samba dele faz sucesso, ele promete se casar com a Alma, que é a filha do Creonte, e nisso ele esquece, mais uma vez, os filhos dele, né? Que é algo que está na peça original de Eurípides. Teve uma outra que foi inspirada também em Gota d'Água, que é Gota d'Água Preta. O diretor é Gé Oliveira e ele fala sobre essa história. Chico Buarque e Paulo Pontes, quando eles escreveram sobre Gota d'Água, eles estavam falando sobre uma periferia, sobre pessoas pretas, pelo que Gé Oliveira falou. Ele falou, é uma história sobre a gente precisa falar exatamente com corpos pretos, atuando, produzindo. Então a equipe dele, na maioria, são pessoas pretas e é uma história interessantíssima. E quando eu penso na Medeia e na Joana, né, no caso de Gota d'Água, eu consigo pensar nessa Joana preta mesmo. E pensando nesse caminho de uma Joana preta, a gente consegue pensar em diversas coisas que estão atreladas a ela, como, por exemplo, a desigualdade social. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, né, que na história de Eurípides, o Creonte, ele dá apenas um dia para Medeia resolver a vida dela. E é a mesma coisa que acontece em Gota d'Água. Nesse texto, o Creonte dá a Joana apenas mais um dia para ela resolver a vida dela e ir embora com os filhos. Então você imagina a vida dessa mulher, que era uma mulher mais velha, pensando assim, uma mulher preta, com filhos, 2 filhos para criar, sem saber o que fazer, completamente desesperada por não ter onde morar, não ter o trabalho. E infelizmente essa é a realidade de muitas mulheres, né, que não tem onde morar, não tem como criar seus filhos, e um dos casos para que isso aconteça, né, para que contribua para isso, é o abandono paternal. Eu estive pesquisando que
que tem 12 milhões de famílias onde as mulheres cuidam dos seus filhos sozinhas e 57% dessas famílias estão em situação de pobreza. Então você imagina como que é o desespero dessas mulheres. E eu vejo uma Medéia, uma Joana nessas mulheres, uma força assim, maior do que tudo para poder criar os seus filhos, para poder sair para trabalhar, mesmo sabendo que ganham menos do que os homens, porque as mulheres ganham bem menos do que os homens, o salário ainda é diferente e a gente está falando de 2020, gente. É tipo algo bizarro, uma peça escrita 431 a.C., sendo comparado com uma situação do século XXI. E infelizmente isso ainda acontece, as mulheres ainda estão numa situação rebaixada nessa sociedade. E as mulheres pretas ganham 44% a menos do que um homem branco. Então, essa situação, além de ter que trabalhar, de não, às vezes não ter um lugar para morar, viver nessa desigualdade, né, ainda sofre com essa questão do salário. E pensando nessa Medéia do século XXI, como eu disse, ela tem relação com todas as mulheres desse século. Comigo, com você, com a sua mãe, avó, tia. Uma mulher forte, uma mulher que sabe o que quer, porque a Medéia o tempo inteiro ela fez as coisas e ela não estava enganada, ela fazia em nome do amor e fazia porque ela sabia o que ela queria fazer com aquilo, tipo, sabia o que ela queria atingir através daquilo. Então essa relação que eu consigo ver das Medéias, da Medéia com a mulher de hoje, né, as Medéias de hoje, mulheres fortes, mulheres que enfrentam uma sociedade onde a gente anda com medo o tempo inteiro, se sente rebaixada muitas das vezes, passa por dificuldades, mas estamos resistindo até hoje, estamos aqui fazendo o nosso, dando o nosso jeito e conseguindo vencer isso. Então, gente, através desse vídeo, o objetivo era que você conhecesse um pouco mais sobre quem é essa Medéia, sobre o que eu acho que tem a ver, né, as mulheres do século XXI, com toda a nossa força, a nossa vontade de mudar muita coisa, com essa Medéia que faz o que quer em nome do amor, é capaz de fazer diversas coisas, porque ela tem essa força, tem esse poder dentro dela. Eu acredito que nós mulheres temos esse poder. Eu me inspiro muito nas mulheres da minha família, que são fortes, muito poderosas e sabem o que querem. E eu acredito que tem essa Medéia aí na sua casa, tem essa Medéia em você. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha motivado vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o universo de Medéia. Tem filme, tem peças, textos incríveis sobre essa mulher. E é isso, gente, um beijo e até!